Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá da semana, Vaerá. Hashem envia Moshe para contar aos judeus que eles seriam libertados. Moshe perguntou a Hashem: por que o Senhor me enviou até os judeus se eu fiz as coisas piorarem? Antes de eu falar com o faraó, os egípcios forneciam palha aos judeus, com a qual eles faziam os tijolos. Mas, depois que o Senhor me mandou para o palácio do rei, o faraó ordenou que os judeus recolhessem sua própria palha. Hashem ficou bravo com Moshe e lhe respondeu: não me critique, eu tenho uma boa razão para tudo o que estou fazendo. Os judeus foram forçados a trabalhar muito duramente para atender às exigências do faraó. Ainda assim, eles não se preocupavam somente com seus próprios problemas e se lembravam sempre de que cada irmão judeu passava pelas mesmas dificuldades. No final do dia, quando seu corpo estava exausto e ele mal se podia mover, um judeu que tivesse acabado seu trabalho para o faraó ainda ajudava outro judeu a terminar suas tarefas também. Hashem viu como os judeus demonstravam piedade uns pelos outros, e assim Hashem demonstrou piedade por eles e ordenou a Moshe: vá para todos os lugares onde Bnei Israel trabalha e anuncie: Hashem em breve tirará vocês daqui. Ele escutou suas tefilot, e ele viu como vocês se ajudam uns aos outros. Assim como vocês demonstram misericórdia a seus irmãos, Hashem está demonstrando piedade a vocês. Moshe foi a todos os lugares onde os judeus trabalhavam e anunciou: ouçam, filhos de Israel, vocês logo serão libertados e Hashem os levará para Eretz Israel. Mas os judeus tinham tanto medo dos supervisores egípcios que eles nem paravam de trabalhar para poder ouvir Moshe. Hashem disse a Moshe e a Aharon: agora retornem ao faraó. Digam novamente a ele: Hashem ordena a você, deixe o povo judeu ir. Se o faraó pedir um sinal de que fui eu quem enviou vocês, deixe que Aharon fale as seguintes palavras: bastão, torne-se uma cobra. Então eu transformarei o bastão de Aharon em uma cobra. Quando Moshe e Aharon foram ao faraó, ele de fato pediu um sinal. Aharon jogou seu bastão no chão e disse estas palavras, e o bastão se transformou em uma cobra. O faraó começou a rir. Vocês acham que eu fiquei impressionado com este truque? Vocês não sabem que nós todos, os egípcios, sabemos fazer magia? Nós também podemos realizar os mesmos truques. O faraó chamou seus feiticeiros, cada um deles jogou seu bastão ao chão, e o bastão de cada feiticeiro se transformou em uma cobra. Então todos os feiticeiros transformaram as cobras em bastão novamente. Porém Hashem realizou um milagre que os egípcios não podiam reproduzir. A cobra de Aharon voltou a ser um bastão, e então engoliu todos os outros bastões. O faraó sabia que acabara de presenciar um milagre, algo que feiticeiro nenhum poderia fazer, mas ele era perverso e teimoso. Ele disse: ainda assim, eu não ouvirei Moshe e Aharon. O Midrash explica: por que Hashem fez o bastão de Aharon se transformar em uma cobra e não em outra coisa? Hashem indicou ao faraó: você fala palavras más, tal como a cobra do Gan Éden, ao dizer: eu não sei quem é Hashem. Portanto, você será punido da mesma forma que a cobra foi. Depois que Moshe e Aharon saíram do palácio do faraó, Hashem disse a Moshe: voltem novamente para o faraó amanhã de manhã bem cedo. Vocês o encontrarão próximo ao rio Nilo, onde ele caminha todos os dias pela manhã. Advirtam-no. Você disse: eu não sei quem Hashem é. Mas se você não ouvir Hashem, você logo começará a saber quem ele é, pois ele trará uma terrível punição sobre você. Ele transformará a água do Nilo em sangue. Moshe avisou ao faraó, mas o faraó não se importou.
Hashem trouxe a primeira praga, sangue. Você sabe quais foram as 10 pragas que Hashem trouxe sobre os egípcios? Sangue, sapos, piolhos, animais selvagens, morte dos animais ou peste, furúnculos, uma doença de pele, granizo, gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos. Para se lembrar da ordem das 10 pragas, existe uma abreviação. Em hebraico, estas 10 letras são as primeiras letras dos nomes das 10 pragas. Estas letras também estavam escritas no bastão de Moshe. Detzar, Adash, Be'ahav. Por que Hashem trouxe as pragas nesta ordem em particular? Primeiro sangue, depois sapos, então piolhos e assim por diante. Uma resposta é que Hashem agiu como um general que vai para a guerra contra seu inimigo. Sangue. Antes de o general e seu exército entrarem na cidade inimiga, ele envenena os poços de água dos inimigos, de modo que eles não tenham mais água para beber. Da mesma forma, Hashem primeiro acabou com a água potável dos egípcios. Sapos. Então, o general ordena que seus tocadores de trombetas e de tambores que toquem seus instrumentos bem alto para que o barulho assuste o inimigo. Da mesma forma, Hashem trouxe sapos para coachar bem alto, aterrorizando assim os egípcios. Piolhos. O general ordena que seus soldados lancem flechas sobre o inimigo a fim de matar soldados inimigos e amedrontar o restante deles. Da mesma forma, Hashem trouxe piolhos sobre o Egito que os feriram como flechas. Animais selvagens. Antes do ataque, o general chama outros exércitos para se juntarem a ele na batalha. Similarmente, Hashem chamou os animais selvagens para se unir e lutar contra os egípcios. Morte dos animais. Antes da batalha, o general envia mensageiros especiais para descobrir maneiras de destruir os animais do inimigo. Hashem trouxe uma praga especial, Dever, sobre os animais egípcios e eles morreram. Furúnculos. O general procura meios de destruir os soldados no campo inimigo, de modo que restem menos soldados para lutar. Assim Hashem fez com os egípcios, adoecendo ao infligi-los com furúnculos. Granizo. O general bombardeia a cidade com pedras. Hashem mandou granizo sobre os egípcios. Gafanhotos. Finalmente o general e seu exército entram na cidade inimiga e a destroem. Da mesma forma, os gafanhotos destruíram todos os campos que ainda restavam depois da praga do granizo. Escuridão. O general coloca vários inimigos na prisão. Hashem trouxe uma escuridão tão profunda que ela aprisionou os egípcios, pois eles não podiam se mexer. Morte do primogênito. O general mata os líderes dos inimigos para amedrontar o povo e mostrar que agora é ele quem governa. Similarmente, Hashem matou todos os primogênitos egípcios, porque eles eram os líderes e sacerdotes no Egito. E o Midrash explica: por que os egípcios mereceram essas pragas? Todas as punições de Hashem são justas. Hashem castigou o povo egípcio com estas 10 pragas, porque eles fizeram coisas cruéis aos judeus. Cada praga corresponde a algo perverso que os egípcios fizeram a Bnei Israel. Sangue. Os egípcios costumavam obrigar os judeus a trazer água do rio para eles, e assim Hashem transformou sua água em sangue. Outra razão por que Hashem trouxe o primeiro castigo através do rio Nilo é que os egípcios achavam que o Nilo era um rio sagrado. Ao transformar a água do rio em sangue, Hashem lhe mostrou que ele controla o Nilo. Sapos. Os egípcios costumavam ordenar aos judeus: tragam-nos vermes, sapos, lesmas e insetos.
Nós queremos nos divertir com estes animais. Como eles forçaram os judeus a recolher sapos para eles, Hashem trouxe sapos sobre os egípcios. Piolhos. Os egípcios tinham o hábito de ordenar aos judeus: varram o chão de nossas casas e ruas e limpem nossos campos. Hashem transformou toda a poeira do Egito em piolhos, de forma que não houvesse mais pó para os judeus varrerem. Animais selvagens. Os egípcios também diziam aos judeus: precisamos de leões, tigres e ursos para nossos zoológicos e circos. Caçem esses animais para nós. Isto era apenas uma desculpa perversa para enviar os judeus para bem longe, ao deserto e às florestas, e mantê-los longe de suas famílias. Hashem puniu os egípcios por esta crueldade, trazendo a praga dos animais selvagens sobre eles. Morte dos animais. Os egípcios também forçavam os judeus a pastorear seus rebanhos e guiar seu gado, a fim de mandá-los para campos distantes e deixá-los afastados de suas esposas e famílias. Como um castigo, Hashem matou os animais egípcios com peste. Furúnculos. Outra ideia maldosa dos egípcios era ordenar aos judeus, nas casas de banho: aqueçam a água para mim, ou tragam-me água fria. Assim, Hashem afligiu os egípcios com furúnculos, de modo que eles não podiam mais tomar banho nem quente nem frio. Outra razão por que os egípcios foram punidos com furúnculos muito feios era que eles consideravam os judeus como pessoas inferiores. Um egípcio jamais comeria junto com um judeu. Assim, Hashem trouxe essas feridas sobre os egípcios, que os fez ficarem tão repulsivos que ninguém queria mais se aproximar deles. Granizo. Outra maldade dos egípcios era que eles costumavam ordenar aos judeus: plantem um jardim para mim, ou plantem um pomar para mim. Hashem, portanto, destruiu os jardins e pomares egípcios com granizo. Gafanhotos. Os egípcios também exigiam dos judeus: plantem para nós grãos, feijões e ervilhas. Portanto, todos os seus grãos, feijões e ervilhas foram comidos pelos gafanhotos. Escuridão. Frequentemente, os egípcios ordenavam aos judeus carregar velas e tochas para eles nas ruas escuras. Eles também prendiam os judeus em celas escuras. Os egípcios foram assim punidos com a escuridão. Hashem trouxe escuridão também por outra razão. Entre os judeus haviam Rishaim, que não mereciam ser libertados do Egito. Estes maus judeus morreram durante a praga da escuridão, de forma que os egípcios não pudessem testemunhar seu castigo e dizer alegremente: viram? Os judeus também são maus. Eles são punidos exatamente como nós. Morte dos primogênitos. Hashem puniu os egípcios matando seus primogênitos, porque o faraó deu ordens: matem todos os nenéns nascidos judeus que forem meninos. Também os egípcios foram cruéis com o povo judeu, que é chamado de o primogênito de Hashem. Assim Hashem matou seus filhos primogênitos. Sangue, a primeira praga. Na frente do faraó e de seus servos, Aharon esticou seu bastão sobre o rio Nilo, e de repente o rio e toda a água do Egito se transformaram em sangue. Antigamente várias nações bebiam sangue. Os egípcios talvez tivessem bebido sangue também, se Hashem não fizesse todos os peixes do rio Nilo morrerem. Isto fez o rio cheirar tão mal que os egípcios não podiam beber seu sangue. Havia sangue até mesmo em lugares secos do Egito. De repente havia poças de sangue em bancos e nas camas. Quando o egípcio se sentava em algum lugar, logo ele se encontrava sentado em uma poça de sangue. Ele se levantava rapidamente, mas suas roupas já estavam estragadas. Os egípcios ficaram muito sedentos, pois não havia água limpa em nenhum lugar. Onde eles poderiam matar sua sede? Na terra de Goshen, onde os judeus viviam, a água não se transformara em sangue. Os egípcios viajavam para Goshen e ordenavam aos judeus que lhes dessem água para beber.
Mas você sabe o que acontecia assim que um egípcio pegava a água entregue por um judeu e tentava bebê-la? Ela virava sangue. Alguns egípcios disseram aos judeus: Vamos beber do mesmo copo. Isso também não ajudou em nada, pois o líquido que vinha do copo para o judeu era água e o que vinha para o egípcio era sangue. Alguns egípcios disseram aos judeus: Nós queremos comprar água de vocês. Quando eles pagavam pela água, ela não virava sangue. Assim que os egípcios descobriram isso, todos eles começaram a comprar água. Os judeus ganharam muito dinheiro por 7 dias até Hashem parar a praga. O faraó perguntou aos seus feiticeiros: Vocês também sabem como transformar água em sangue? Sim, eles responderam e mostraram. Neste caso, eu não escutarei Moshe, decidiu o faraó. A segunda praga foi sapos. Hashem disse a Moshe: Avise ao faraó para deixar os judeus saírem. Se ele não escutar, eu mandarei uma praga de sapos. Moshe advertiu o faraó, mas o faraó ignorou as palavras de Moshe. Hashem, portanto, fez um sapo gigante pular para fora do rio Nilo. Os egípcios não gostaram do animal grande e feio e começaram a bater nele com varas. Vamos matar este monstro horroroso, eles gritaram. Mas em vez de morrer com os golpes, o sapo monstruoso cuspia sapinhos toda vez que recebia uma pancada. Era terrível. Mais sapos saíram do rio Nilo e logo a terra do Egito ficou repleta de sapos. Os sapos coachavam, coachavam e coachavam. Eles faziam mais barulho do que um exército inteiro de tocadores de trombeta. Quando um egípcio queria falar alguma coisa, seu amigo não conseguia entendê-los. Os sapos coachavam muito alto. Vamos para um lugar mais silencioso, o egípcio gritava no ouvido de seu amigo, mas ele nunca conseguia achar um canto silencioso, porque os sapos estavam em toda a parte. O faraó chamou Moshe e Aharon. Estou ficando louco com esses sapos pulando e coachando por todo lugar. Ele lhes disse: Eu deixarei os judeus irem somente se vocês fizerem estes sapos desaparecerem. Moshe pediu a Hashem: Por favor, Hashem, leve os sapos embora. Os sapos morreram. E tão logo o faraó viu isso, ele endureceu seu coração. Por que devo escutar Moshe e Aharon? Ele decidiu: Eu não deixarei os judeus saírem. A terceira praga, piolhos. Hashem disse a Moshe: Eu trarei outra praga. Desta vez não avise ao faraó. Você já o advertiu 2 vezes e ele não escutou. Na frente do faraó, Aharon esticou seu bastão. De repente todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Você sabe o que são piolhos? Melhor que não saiba. Eles são insetos menores que uma cabeça de alfinete, que se alojam no cabelo das pessoas ou em seu corpo e causam uma coceira terrível. Um Midrash explica que Hashem trouxe 14 tipos diferentes de piolhos sobre os egípcios. Alguns deles eram do tamanho de ovos de galinha e outros tão grandes quanto ovos de pata. Os piolhos infestaram os egípcios e também seus animais e os faziam se coçar o tempo todo. Somente os judeus não foram infestados. O faraó chamou seus feiticeiros e lhes perguntou: Vocês também podem trazer piolhos? Desculpe, Sua Majestade, eles responderam. Feiticeiros não podem criar piolhos. É melhor aceitar que esta praga não é magia. Deus trouxe os piolhos por milagre. Mas o faraó se recusou a ouvir seus feiticeiros. Depois de 7 dias, Hashem acabou com a praga. O Midrash explica: Você se lembra de quem esticou seu bastão para trazer a praga do sangue? Foi Moshe ou foi Aharon? Foi Aharon. E quem trouxe a segunda praga, os sapos? De novo, Aharon. E quem esticou seu bastão para começar a próxima praga? Aharon. Novamente, não Moshe. Moshe trouxe algumas das pragas posteriores, mas não as 3 primeiras. Hashem
não deixou que ele trouxesse as 3 primeiras pragas, porque ele teria de bater no rio e no pó da areia. O rio protegeu Moshe ao amparar o cesto no qual sua mãe o colocou quando ele era um bebê, e o pó da areia cobriu o corpo do perverso supervisor egípcio que Moshe matou, uma vez que tanto o rio quanto a terra foram bons para Moshe. Hashem não quis que ele os prejudicasse, batendo neles para trazer uma praga. A Torá nos ensina que devemos ser gratos por cada favor que recebemos. Hashem orientou Moshe a ter consideração mesmo pela água e pelo solo que não possuem sentimentos, para nos ensinar que devemos ser gratos a nossos amigos e a nossos pais e, é claro, a Hashem. Quarta praga: animais selvagens. Hashem disse a Moshe: avise novamente o faraó. Se ele não libertar os judeus, eu trarei animais selvagens para a terra do Egito, exceto para Goshen, onde os judeus vivem. O faraó não deu importância ao aviso. Assim, uma nova praga começou e foi terrível. Do deserto vieram leões, ursos, panteras. Eles perambularam pelos campos, vinhedos e até invadiram as casas dos egípcios. Pássaros enormes apareceram junto com os animais, batendo suas asas e fazendo um barulho horrível. Os egípcios trancaram suas portas e janelas para impedir que os animais entrassem. Hashem, no entanto, enviou certos animais à frente dos demais, que conseguiam abrir as portas e as janelas. Somente os judeus não foram atacados pelos inimigos, pelos animais selvagens. O faraó ficou com muito medo, apavorado. Ele chamou Moshe e Aharon e lhes prometeu: os judeus não são mais escravos, todos os judeus estão livres para servir a Deus e lhe oferecer sacrifícios aqui no Egito. Não é isso que queremos, respondeu Moshe. Nós queremos sair do Egito e ir para o deserto. Concordo, disse o faraó, mas por favor implore a Hashem para tirar estes animais daqui. Moshe rezou para Hashem. Ele implorou para Hashem levar embora todos os animais, até mesmo os mortos, pois se os animais mortos ficassem, os egípcios aproveitariam a pele deles para fazer roupas, sapatos e também comeriam a carne dos animais. Hashem aceitou a tefilá de Moshe e fez que todo animal sumisse completamente. Assim que o faraó viu que não estava mais ameaçado pelos animais selvagens, mudou de ideia e não libertou os judeus. Quinta praga: a morte dos animais. A quinta praga estava prestes a vir e a ensinar uma lição ao faraó. Hashem disse a Moshe para divertir o faraó: se você não escutar Hashem, todos os animais em seus campos morrerão de peste. A peste matou todos os animais que estavam nos campos. Os cavalos morreram, os jumentos, os camelos, as ovelhas. No entanto, na terra de Goshen, onde os judeus viviam, nenhum animal morreu. Mesmo se houvesse um bando misto de animais, onde alguns pertenciam aos judeus e outros aos egípcios, somente os animais dos egípcios morriam. Alguns egípcios muito espertos tentaram esse truque. Eles diziam a um judeu: eu venderei meus animais para você somente enquanto a praga durar. Depois eles serão meus novamente. Mas Hashem sabia deste truque, e aqueles animais morriam de qualquer jeito. Novamente, o faraó endureceu seu coração e se recusou a fazer teshuvá. Como ele ignorara propositadamente a mensagem trazida pelas 5 pragas, se tornou muito mais difícil para o faraó fazer teshuvá agora. Mesmo que ele quisesse, Hashem sabia que sua teshuvá não seria sincera, e assim ele endureceu o coração do faraó. Por isso deu ao faraó força extra para resistir às advertências de Moshe. Isto era apenas uma punição para o faraó, porque ele se recusara a escutar Hashem no começo. A praga dos furúnculos. Foi logo após a dos animais mortos. Hashem anunciou a Moshe: eu trarei uma terrível doença de pele sobre os egípcios e seus animais.
Seus corpos ficarão cobertos de furúnculos que lhe causarão muita dor. Hashem espalhou a doença entre os egípcios de uma maneira miraculosa. Ele ordenou a Moisés e a Aharon que cada um deles pegasse 2 mãos cheias de cinzas de carvão. Então Moshe pegou com uma mão o equivalente a 4 punhados de cinzas. Por um milagre, tudo isto coube em uma palma de Moshe, e ele jogou as cinzas com grande força em direção ao céu. Hashem espalhou as cinzas por todo o Egito, e elas caíram na pele dos egípcios e de seus animais. Aonde as cinzas caíam, surgiam furúnculos muito dolorosos. O Midrash explica. Hashem disse: os judeus merecem que o milagre aconteça para eles através das cinzas de carvão de uma fornalha. Por quê? Porque eles aceitarão de boa vontade morrer em fornalhas por mim. Abraham deixou que o jogassem em uma fornalha flamejante em Ur-Kasdim, porque ele acreditava em mim. No futuro também 3 tzadikim, Hanania, Misael e Azaria, serão atirados em uma fornalha pelo rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, porque recusarão se curvar para uma imagem. Por esta razão também os egípcios mereciam ser punidos por meio de cinzas de carvão, porque eles escravizaram e tentaram destruir uma nação que está pronta a morrer na fornalha por mim. O faraó ficou tão doente pelos furúnculos que ele teve de ficar de cama. Os feiticeiros egípcios também ficaram tão doentes que saíram do palácio do faraó com vergonha e em desgraça e nunca mais voltaram. A 7ª praga, granizo. Hashem disse a Moshe: avise ao faraó que a próxima praga será tão terrível quanto todas as pragas juntas. Grandes pedras de granizo cairão e matarão muitos egípcios. O faraó não se importou. Assim, Hashem disse a Moshe no dia seguinte: erga sua mão para o céu e então a tempestade de granizos começará. Nenhum egípcio jamais virá uma tempestade de granizo assim. Os estrondos dos trovões eram tão fortes que vários egípcios morriam com o impacto. Quando um estrondo particularmente alto ocorreu, o faraó caiu no chão, mas Hashem lhe deu forças para se levantar a fim de que este rachá vivesse para ser punido pelos restos das pragas. Muitos egípcios foram atingidos por pedras de granizo enormes e morreram. Estas pedras eram formadas não só de gelo, mas também de fogo. Isto era um milagre. Normalmente o fogo consumiria o gelo ou o gelo apagaria o fogo. Alguns egípcios foram queimados pelo fogo. O faraó chamou Moshe e Aharon. Eu pequei, ele admitiu. Hashem é justo e eu e meu povo somos perversos. Prometo a vocês, todos estão livres para deixar o Egito. O faraó cumpriu sua promessa? Não. Assim que a tempestade de granizo cessou, ele voltou a ser arrogante como antes e decidiu não deixar Bnei Israel sair. O Midrash explica. Embora o faraó não tivesse feito techuvá, ele admitiu: Hashem é justo. Depois do faraó, todos os egípcios admitiram isto também. Hashem, portanto, recompensou os egípcios de 2 formas. Primeiro, depois que os egípcios se afogaram no Yansuf, Hashem ordenou que o mar os lançasse no solo seco e a terra cobrisse seus corpos mortos. Por que os egípcios mereceram ser enterrados? Porque eles admitiram que Hashem é justo. 2. Hashem nos ordena na Torá: embora os egípcios tenham sido cruéis com vocês e os tenham escravizado, aceitem o egípcio que queira se tornar um ger, um convertido ao judaísmo. Deixe que os netos dele se casem com os seus. Uma das razões por que Hashem ordenou que aceitássemos gerim egípcios é que os egípcios admitiram, depois da praga do granizo, que Hashem é justo. Sobre manter promessas. Todas as pessoas perversas agem como o faraó agiu. Quando Hashem lhes envia um castigo, eles prometem que vão melhorar, mas, assim que seu sofrimento termina,
Eles esquecem completamente sua decisão de serem bons e retornam ao mau caminho. Vamos aprender do faraó a agir da forma oposta. Se estamos com problemas e decidimos nos comportar melhor no futuro, então que mantenhamos nossa decisão, mesmo depois que nos livrarmos dos problemas. O homem que manteve sua promessa. Certa vez, os sábios Rabi Bon e Rabi Yossi Bar Rabi Hanina estavam viajando por Eretz Israel para arrecadar dinheiro. Eles precisavam de dinheiro para uma importante mitzvah, libertar prisioneiros judeus. Tudo o que recolhessem seria pago aos não-judeus que exigiam uma alta soma para libertar os judeus que estavam presos. Uma noite, Rabi Bon e Rabi Yossi pararam em uma hospedaria de um judeu em uma pequena cidade. Depois da janta, eles foram descansar. À meia-noite se levantaram novamente para estudar Torá juntos até a manhã seguinte. A esposa do dono da hospedaria estava acordada e acendeu uma vela para eles, para que tivessem luz para estudar. Então ela foi para o fundo da sala para continuar com seus afazeres. Ao ouvir os sábios estudando juntos, ela começou a chorar. Seu pai, um homem idoso, veio se juntar aos sábios em seus estudos e eles lhe perguntaram: por que sua filha está chorando? O pai respondeu: ela fica triste ao ouvir Talmidei Rahamim estudando Torá, porque ela queria ter se casado com alguém que soubesse estudar Torá. Seu marido não sabe como estudar Torá. Por que então o Senhor deixou que ela se casasse com alguém assim? Rabi Bon perguntou. Eu fiz isso porque não queria quebrar minha promessa, respondeu o pai. Que promessa? Perguntaram os sábios. O pai lhes contou. Certa vez eu estava rezando no Beit HaKnesset e o Razan estava prestes a dizer Kadish, quando vi um jovem de pé em um telhado próximo ao Beit HaKnesset. Quando lhe disseram que o Kadish já ia começar, ele saltou do telhado para não perdê-lo. Ao ver este salto, eu prometi: este jovem será meu genro. Somente alguém que teme muito Hashem pularia de um telhado para ouvir o Kadish. Mais tarde, eu descobri que o jovem não sabia Torá e que ele não queria que lhe ensinassem. Mesmo assim, eu lhe dei minha filha porque eu não queria quebrar minha promessa. Rabi Bon consolou o pai. Talvez eles terão um filho que será um grande talmide, Ram. Neste meio tempo, o marido acordou. Rabi Bon olhou para ele e disse: ao olhar para sua face, posso dizer que um dia ele tornar-se-á muito conhecido pelo seu estudo da Torá. Ele ainda é jovem. Futuramente, a luz da Torá brilhará dele. E assim foi. Este homem tornou-se um dos maiores sábios de Torá. Uma observação. É claro que o pai estava errado em fazer uma promessa assim, sem saber mais sobre o jovem. Em vez de simplesmente dar sua filha ao rapaz, ele deveria ter procurado um Rav, e perguntado como agir neste caso. E essa foi o nosso Midrash da Parashá Vaerá. Tem acompanhado o conteúdo do nosso canal? Comente, curta, compartilha. Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom, shalom!